Olá a todos e bem-vindos a mais um super programa Rompendo Limites. Esta semana os céus estão abertos sobre nós. Não somente esta semana, o Pai nos deu uma palavra sobre um período de 3 meses, onde os céus iriam estar abertos sobre a casa do Pai e sobre todos aqueles que se aproximassem dela e todos aqueles que estiverem neste movimento de Deus que nós começamos desde 8 de agosto e vamos até 8 de novembro, todos aqueles que se aproximarem de nós e deste mover que o Pai está trazendo sobre a casa do Pai, irão receber milagres poderosos. Já falámos várias palavras durante esta semana, falámos de Natanael, falámos de outras palavras que o Senhor falou ao nosso coração, falámos dos espias, da visão do gafanhoto e da visão gigante, mas hoje o Senhor quer falar algo mais. E hoje eu quero falar sobre a grande transferência de riquezas que o Pai quer fazer sobre o seu povo e quer derramar sobre a sua igreja neste tempo. Sabe uma coisa? Existe alguns tabus dentro da igreja para falar sobre bênçãos financeiras. Mas eu quero dizer uma coisa, a bênção financeira é indispensável no nosso bem, no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. Sabe uma coisa? A maioria dos problemas de divórcio de hoje em dia é por problemas de dinheiro. A maioria dos problemas também dentro das famílias, sabe qual é a causa? Dinheiro. A maioria das depressões hoje em dia, sabe qual é a causa? Dinheiro. Não estou dizendo que a falta de dinheiro é o único problema que existe na Terra. Não. Existem pessoas ricas, multimilionárias que também têm problemas. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a bênção financeira, muitos filhos de Deus têm uma visão errada em relação às finanças. Eu quero dizer que o Pai quer que os seus filhos sejam prósperos, que os seus filhos tenham bênção financeira, que os seus filhos possam enriquecer e prosperar financeiramente nesta terra. Por isso, não é pecado você desejar bênçãos financeiras para a sua vida, não é pecado você desejar uma vida melhor para os seus filhos, não é pecado você desejar criar um futuro melhor para a sua família ou melhores condições para a sua casa. Não é errado nós pensarmos assim. A prosperidade e as riquezas vêm da parte do Senhor. Foi Deus que criou as riquezas. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se o Senhor, ouça bem o que eu vou dizer, se o Senhor não quisesse que os seus filhos fossem prósperos e ricos, o Senhor seria a pessoa mais hipócrita nesta terra. E você diz assim, como apóstolo? Você acabou de dizer uma heresia. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o ser mais rico do universo. Não existe pessoa mais rica no universo do que Deus. Não existe. Agora imagine, Deus é rico, Deus é o dono do ouro e da prata e agora Ele diz para os seus filhos, mas tu não sejas rico, tu não sejas próspero. Sabe o que seria isso? Seria uma hipocrisia. Mas graças a Deus, nós não temos um Deus hipócrita. Nós temos um Deus real, nós temos um Deus justo, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus verdadeiro. E aquilo que o nosso Deus tem, Ele quer repartir, Ele quer compartilhar com os seus filhos. A Bíblia fala na parábola do filho pródigo que o pai tinha riquezas e repartiu a sua herança com os seus filhos. Quando um dos filhos gastou toda essa herança, o pai lhe deu mais herança. Eu quero dizer que aquilo que é do pai também é dos filhos, espiritualmente falando. Aquilo que é do nosso Pai do céu também é nosso, como seus filhos que nós somos. Então, se o nosso Deus é dono do ouro e da prata, se o nosso Deus e Pai é o dono das riquezas, então as riquezas também são nossas. As riquezas financeiras desta terra também nos pertencem. Eu quero falar hoje profeticamente, especialmente sobre a grande transferência de riquezas que Deus quer fazer nestes últimos dias. O Pai falou ao meu coração que este é um tempo de transferência de riquezas. E você pergunta, apóstolo, o que é uma transferência de riquezas? Eu vou explicar. Segundo a Bíblia, a transferência de riquezas, a primeira transferência de riquezas aconteceu com Abraão. Abraão, filho de Deus. Diz a palavra que Abraão estava na terra, habitava na terra e houve uma fome na terra. Houve uma crise financeira na terra. Veja bem que uma crise financeira mundial não é novidade nenhuma. Já nos tempos de Abraão houve uma crise financeira. E diz a palavra que Abraão desceu ao Egito e migrou para o Egito por causa da crise, da recessão financeira. E diz a palavra que Faraó se apaixonou pela esposa de Abraão, que era Sara. E diz a palavra que Sara e Abraão combinaram entre os dois não dizerem que eram marido e mulher, porque
se revelassem isso, poderiam matar Abraão para ficar com Sara? Então disseram que os dois eram irmãos. E diz a palavra que Faraó ficou com Sara, levou Sara para o seu palácio, porque pensava que Sara era irmã de Abraão e não esposa. E diz a palavra que Faraó tratou bem Abraão por causa de Sara. Faraó não chegou a tocar em Sara porque o Senhor não permitiu. Mas diz a palavra que enquanto isto durou, Faraó ia tratando bem Abraão. E diz a palavra que lhe deu camelos, lhe deu gado, lhe deu servos, lhe deu servas. Eu quero que você entenda que as riquezas de antigamente eram medidas de uma forma diferente daquelas que é agora. Antigamente, para ser alguém, nos tempos mais passados, alguém que era rico, era medido pela quantidade de gado, pela quantidade de camelos, pela quantidade de servos, de servas que tinha ao seu dispor. E diz a palavra que Faraó transferiu as riquezas dele para as mãos de Abraão. E diz a palavra que chegou o tempo onde Deus revelou para Faraó, através de sonhos, através de uma forma sobrenatural, Deus revelou para Faraó para não tocar em Sara, porque Sara era esposa de Abraão. Então, Faraó mandou Abraão sair da sua terra, mandou Abraão sair do Egito juntamente com Sara, mas Abraão não foi de mãos vazias. Abraão trouxe consigo as riquezas de Faraó, porque Faraó transferiu as riquezas dele para as mãos de Abraão. Sabe uma coisa? No tempo de crise, no tempo de fome na terra, Abraão recebeu uma transferência de riquezas. Eu quero dizer uma coisa, a Bíblia fala que a riqueza do ímpio será depositada para os filhos de Deus. A Bíblia diz que o rico acumula riquezas para serem transferidas para as mãos dos filhos de Deus. Eu quero dizer que neste tempo de recessão económica, neste tempo de crise financeira mundial, é tempo do Senhor transferir as riquezas que estão nas mãos dos faraós desta terra. É tempo do Senhor transferir as riquezas que estão nas mãos dos ímpios desta terra para as mãos dos filhos de Deus, que somos nós. É tempo de recebermos uma transferência de riquezas. Meu irmão, minha irmã, não é tempo mais do povo de Deus ser pobre, ser coitado, ser necessitado. Acabou esse tempo, amados. Acabou o tempo da mentalidade de gafanhoto. Somos filhos de Deus, coitadinho, temos sapatos furados, temos as calças furadas, temos a camisa furada, não sabemos o que vamos comer. Esse tempo terminou, amados. Terminou, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós riquezas, prosperidade e abundância. Eu sei que há muitas pessoas que não conseguem colocar isso na cabeça. Como? Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja próspero. Sim, Deus quer que você seja rico, Deus quer que você seja próspero com um propósito, para você abençoar a sua obra, para você abençoar a sua casa e investir no reino de Deus. Mas também para dar boas condições à sua família, para dar boas condições aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, a toda a sua família. É tempo de você desfrutar o melhor desta terra, e o melhor desta terra é para os filhos e para as filhas de Deus. Então prepare-se para nestes últimos dias, prepare-se para que nestes últimos tempos, para nós recebermos, como Igreja de Cristo que nós somos, uma transferência de riquezas. Eu profetizo e declaro que as riquezas dos ímpios, os bens materiais dos ímpios, serão transferidos para as suas mãos. Sabe uma coisa? Biblicamente, quando o Senhor dava algo para o povo de Deus, era algo que já tinha sido de outro. Pois bem, a Bíblia fala que, por exemplo, que a terra de Canaã, a terra prometida, já tinha lá moradores. E o Senhor prometeu que iria expulsar esses moradores para colocar o povo de Deus dentro dessa terra. E foi isso que o Senhor fez. Sabe uma coisa? Se você fosse para criar coisas novas, você iria perder muito tempo. O Senhor quer lhe dar algo que já está nas mãos de alguém, que é um ímpio, que é um faraó desta terra, alguém que tem um coração fechado para Deus. Você diz assim, bom, mas por que é que nós não falamos de Jesus para faraó? Sabe uma coisa? Moisés não perdeu tempo para falar sobre a lei com faraó. Sabe porquê? Porque ele sabia que faraó tinha um coração fechado. Não se escandalize com aquilo que eu vou dizer. Há pessoas que, por muito que a gente pregue o Evangelho para elas, nunca vão acreditar no Evangelho, nunca vão abraçar o Evangelho, porque já tinha o Senhor determinado isso. Então é tempo de nós recebermos transferências de riquezas. As riquezas estão nas mãos dos faraós desta terra. As riquezas estão nas mãos dos ímpios desta terra. Deus vai transferir essas riquezas para as mãos dos filhos de Deus. A Bíblia também fala de outra transferência de riquezas
quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, o Senhor deu uma ordem para os filhos de Israel, para as mulheres em específico. Há uma graça de Deus sobre a vida das mulheres, não é? Para pedirem uma forma sobrenatural. Os maridos que digam, não é? Nós sabemos como as mulheres têm o seu jeitinho especial para pedir as coisas. E diz a palavra que Deus deu uma ordem para as mulheres em Israel, antes de saírem do Egito, para as mulheres israelitas. Cada uma neste caso, peça joias de ouro à sua vizinha. Imagine você chegar à beira do seu vizinho e pedir ao seu vizinho: ó vizinho, dá-me aí 2 ou 3 quilos de ouro que tu tens aí no teu cofre. O que é que o vizinho iria fazer? Iria chamar a polícia ou nos iria dar um valente estalo na cara ou só uma vergonha na cara, rapaz. Mas sabe o que é que diz a palavra de Deus? Diz que os egípcios, de bom agrado, entregaram o seu ouro nas mãos dos filhos de Deus. E diz a palavra que quando os israelitas saíram do Egito, não saíram de mãos vazias, não saíram de mãos a abanar, mas trouxeram nas suas mãos ouro e ouro com abundância. A Bíblia diz que no deserto eles construíram um tabernáculo, onde a maior parte dos utensílios desse tabernáculo eram feitos em ouro. E sabe com que ouro foi feito esses utensílios do tabernáculo? Com o ouro que eles trouxeram do Egito. Com o ouro que eles trouxeram da terra do Egito. Eu quero declarar sobre a sua vida que vai haver uma graça do Pai sobrenatural e que os ímpios, de uma forma não sei como, vão entregar as suas riquezas, vão entregar o seu ouro, vão entregar a sua prata nas mãos dos filhos e das filhas de Deus. E com esse ouro, com essas riquezas que o Pai vai colocar nas nossas mãos, nós vamos usar esse ouro, vamos usar essas riquezas para benefício da obra, para a construção do reino de Deus e também para benefício da nossa família. Porque Deus ama aquele que pode cuidar da sua família. Eu quero orar por você para que uma unção de transferência de riquezas para estes últimos dias venha sobre a sua vida. Prepare-se para receber uma transferência de riquezas. As riquezas dos egípcios, as riquezas dos ímpios, dos faraós desta terra serão transferidas para as mãos dos filhos de Deus. Pai, eu quero orar pelo teu povo, por todas estas pessoas que estão vendo e ouvindo este programa. Quero declarar, Senhor, 3 meses de céus abertos. Nós começamos em 8 de agosto e iremos até 8 de novembro. Quero declarar 3 meses de céus abertos, 3 meses onde milagres irão acontecer e quero declarar que durante estes 3 meses transferências de riquezas irão acontecer. Eu quero pedir-te, Pai, que venhas transferir as riquezas que estão nas mãos dos ímpios, as riquezas que estão nas mãos dos faraós desta terra, os bens que estão colocados nas mãos dos faraós desta terra, sejam transferidos imediatamente para as nossas mãos, para as mãos dos teus filhos, para as mãos das tuas filhas nesta terra, para que com essas riquezas nós possamos fazer com que o teu reino avance nesta terra para a glória e honra do teu nome. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca. Até ao próximo programa. Deus abençoe. I can